Ex-assessor de Alexandre de Moraes pede acariação com o delegado da polícia de Tarcísio que apreendeu seu celular. Vou te mostrar o resultado de uma pesquisa que mostra que o Pablo Marçal não está empatado em primeiro lugar com o Boulos e o Nunes. Vou te explicar também por que a Justiça Eleitoral está simplesmente passando a mão na cabeça do Pablo Marçal diante da evidência de seus crimes. Tem o rompimento oficial do Bolsonaro com o Pablo Marçal e o Carluxo que irá processar. E por último vou te falar qual será o posicionamento oficial do Brasil após a Suprema Corte da Venezuela decretar a vitória do Maduro. O Ministério Público Eleitoral pediu novamente na Justiça a abertura de um novo inquérito contra o Pablo Marçal por calúnia e difamação contra o Guilherme Boulos. Lembrando que a Justiça já determinou por 3 vezes que o Pablo Marçal exclua tais difamações ao Guilherme Boulos, alegando, insinuando que ele seja usuário de droga, e ele continua com as mesmas postagens e novas postagens associando o Boulos a essa ideia mentirosa. A pergunta que não quer calar: quem é das costas largas que está protegendo o Pablo Marçal? Porque veja bem, meus amigos, já teve 3 determinações da Justiça para ele tirar essas publicações contra o Boulos, ele não tirou. O direito de resposta que a Justiça tinha dado ao Boulos para ser divulgado nas redes sociais do Pablo Marçal foi temporariamente suspensa. O pedido de impugnação da sua candidatura por ele promover propaganda eleitoral irregular e não discriminatória e não citar essa propaganda, os recursos financeiros dessa propaganda à Justiça Eleitoral, financiando páginas e digitais influencers para viralizar os seus cortes, simplesmente a Justiça Eleitoral disse que não ia impugnar sua candidatura. Além, é claro, da maquiadora da sua esposa pagando propaganda irregular a favor do Pablo Marçal no buscador de maior acesso que todo mundo usa. Por que diante de tais crimes cometidos à luz do dia, a Justiça Eleitoral não está fazendo nada contra o Pablo Marçal? Eles vão esperar o Pablo Marçal ser eleito prefeito de São Paulo para só então depois eles impugnar a chapa do Pablo Marçal e causar uma grande manifestação popular em defesa e eles mais uma vez se sentirem amedrontados e deixarem o Pablo Marçal governar, assim como deixaram o Bolsonaro governar, mesmo a gente sabendo de várias irregularidades e caixa 2 na sua campanha de 2018. Será que a ministra Carmen Lúcia, que agora é a presidente oficial da Justiça Eleitoral, do TSE, ela não consegue ter o mesmo pulso firme que o Alexandre de Moraes teve para botar moral na última eleição de 2022? Será que a gente vai depender do Alexandre de Moraes para tudo nesse país? Enfim, foi divulgado ontem uma pesquisa de que esses 3 aqui estavam empatados tecnicamente. O Boulos em primeiro lugar, o Marçal em segundo, aliás, o Nunes em segundo e o Marçal em terceiro, mas todos dentro da margem de erro, empatados tecnicamente. Minha gente, o único instituto de pesquisa que conseguiu acertar o resultado da última eleição presidencial, que foi o Paraná Pesquisas, ele fez uma nova pesquisa e mostra que a realidade das intenções de voto paulistano não é essa como foi divulgada ontem. Aqui está o resultado da pesquisa do Paraná Pesquisa: 24% de votos para o Nunes, 21% para o Boulos e 17% para o Pablo Marçal. Podem falar o que quiser do Paraná Pesquisa, mesmo ele sendo alinhado ideologicamente ao bolsonarismo, mas foi o único que chegou mais próximo do resultado do primeiro turno de 2022. Inclusive, essa mesma pesquisa mostra que, apesar do Pablo Marçal ter crescido, a rejeição dele também aumentou. Ou seja, é inegável que o Pablo Marçal cresceu nas pesquisas eleitorais, mas nós não podemos afirmar de maneira categórica que ele está empatado tecnicamente em primeiro lugar com o Boulos e o Nunes. E se o Pablo Marçal for para o segundo turno, ele perde feio para o Nunes. O Nunes fica com 52% dos votos e ele fica com apenas 25%. Ele perde também para o Guilherme Boulos, apesar de ser uma diferença percentualmente menor. O Boulos fica com quase 43% dos votos e o Pablo ficaria com 38%. E o Bolsonaro rompeu de vez com o Pablo Marçal. Em entrevista ontem ao Metrópolis, ele falou que o Pablo Marçal não tem caráter e que o fato do Pablo Marçal estar pedindo que ele devolva a doação que ele fez para a campanha do Bolsonaro em 2022 só mostra o caráter dele, que doou esperando algo em troca e não porque estivesse preocupado com o futuro do Brasil. Depois dessa entrevista, olha que o Pablo Marçal postou para o Bolsonaro, insinuando também que ele também seria usuário de drogas. Já em entrevista, na noite de ontem, ele negou que aquela discussão que eu compartilhei com vocês ontem tenha sido entre ele e o Bolsonaro, mas que quem estava ali falando em nome do Bolsonaro era o Carlos Bolsonaro. O Carluxo chamou o Carluxo de retardado mental
culpou ele pela derrota do Bolsonaro em 2022. E diante disso, Carluxo postou hoje em sua rede social que irá processar o Pablo Marçal e que ele tem que provar todas as acusações que ele fez contra ele. Apesar de tudo, tem sido bastante divertido e prazeroso ver esse racha e essa briga na extrema-direita. Por favor, continue, que eu tô torcendo pela briga. E o Tagliaferro, ex-assessor do Alexandre de Moraes, pediu à Justiça, ao STF, que fizesse uma acariação entre o cunhado dele, que foi quem entregou o celular dele para a Polícia Civil do Tarcísio de São Paulo, e o próprio delegado da Polícia Civil de São Paulo. Porque, segundo ele, o delegado apreendeu o seu celular usando a justificativa que seria a determinação do Alexandre de Moraes e que o celular seria enviado para Brasília. Que, como vocês sabem, pelo vídeo de hoje, não ocorreu e a Polícia Civil ficou 6 dias com esse celular, o que misteriosamente apareceu na Folha de São Paulo, essas trocas de mensagem. E o Paulo Gonet, atual PGR, saiu em defesa do Alexandre de Moraes e disse que a divulgação inconstitucional e ilegal dessas mensagens é somente uma tentativa feita pela imprensa, os demais interessados, em querer manchar a imagem do Alexandre de Moraes como juiz, pensando exatamente em manter a ilegalidade, a não punição de todas as pessoas que cometeram o crime do Brasil, incluindo o próprio Bolsonaro. Essa parte de incluindo o próprio Bolsonaro ele não citou. É fala minha mesmo. Só voltando aqui para o assunto Pablo Marçal para encerrar de vez, esse daqui é o presidente do partido, Pablo Marçal, entrando no avião junto com um outro integrante do partido que é investigado por associação com o PCC. E hoje a Tabata Amaral e o Datena botaram quente em cima dessas acusações contra o Pablo Marçal. E só para concluir, o juiz determinou hoje a apreensão dos bens e recursos financeiros do Jair Renan por dar calote no banco. E depois da Suprema Corte venezuelana confirmar a vitória do Nicolás Maduro, o Brasil decidiu que não irá reconhecer a vitória dele porque a própria Suprema Corte não mostrou essas benditas atas. Por enquanto é só, qualquer novidade eu volto aqui para te contar. Me segue e compartilha o vídeo. Tamo junto!